Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Eu estava pregando no Face, uma live ao vivo e caiu. Voltei novamente, então estou gravando agora. Depois eu coloco esse vídeo no Face. Estava pregando sobre o livro de João, capítulo 10, que fala sobre o bom pastor, sobre aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus está identificando dele e está ensinando também que o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. E qual é a vida que dá para as ovelhas? Aquele que perder a sua vida, esse achará a vida eterna. Aquele que abençoa a vida de outro irmão, aquele que a todo tempo ergue a mão para abençoar a ovelha que está ali, que está desempregada, que necessita de um socorro. Não estou falando de pastoral, estou falando de pastor. A Bíblia diz que o pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor identifica dele, o Senhor fala sobre eles. O Senhor diz que aqueles que vêm depois dele, esses são salteadores, ladrões, mentirosos, que não mintem nem vai entrar no céu. Porque a palavra de Deus diz, lembra dos judeus, dos fariseus, só conhecia a palavra, mas o Senhor não estava com eles. A todo tempo eles queriam prender Jesus, a todo tempo eles queriam pegar Jesus, a todo tempo eles queriam incriminar Jesus, a todo tempo eles queriam apedrejar Jesus Cristo. E tem pessoas que querem ser vocacionadas, tem pessoas que estão querendo receber aplauso, pessoas que ainda além de tudo estão querendo ser reconhecidas e ainda não querem receber pedrada. Jesus Cristo testificou dizendo que antes de mim, antes de vós, que ele está falando antes de vós, então é antes de mim, antes de você também. Os profetas, servos de Deus, passaram por tudo isso. Lembra dos apóstolos, como que eles sofreram para pregar o evangelho no meio dos hipócritas, no meio dos fariseus, mas eles pregavam o evangelho. Eles falavam do amor de Cristo, quando estava cheio da presença de Deus. Eles pregavam, dava a Cristo, curava através do nome de Jesus. Também a palavra de Deus diz que os bens eram depositados aos seus pés e era ali repartido. A igreja crescia. As pessoas ajudavam a igreja e a igreja ajudava as pessoas que entravam dentro da igreja. Então a igreja crescia. Então aí tem pessoas que não querem ajudar o irmão, não dá nenhum trabalho para o irmão fica chamando o irmão de preguiçoso. Além de tudo, nem ajuda e fala que não ajuda e espalha, irmão. Isso não é de Deus não, irmão. Quem ajunta e espalha não é o reino de Deus não. Pare de bacanhar com Deus, para de colocar vírgula aonde Deus não colocou vírgula. Para de questionar coisa, pensamento do homem, porque isso aí não vem de Deus. Quem não espalha, junta. Aonde está isso dentro da Bíblia? Tá de outro jeito, de outra maneira, a pessoa nem compreende. Os fariseus queriam pegar Jesus, foi dentro da palavra, irmão. Dentro da palavra eles caçavam Jesus, tentavam a todo momento matar Jesus antes do tempo. Lembra que Jesus vai pregar, Jesus está falando no livro de João capítulo 10 que ele é o bom pastor, Jesus está pregando e essa parábola Jesus está pregando e eles estavam olhando, estava questionando uma cura lá atrás, eles estavam olhando. Estou dentro da palavra, irmão. Livro de João, capítulo 10, você vai ver que lá atrás ele estava vendo que Jesus estava falando que ele era o bom pastor, mas ele estava questionando a Jesus de uma cegueira que Jesus tinha curado uma pessoa que estava cego de nascença, era cego de nascença e o Senhor Jesus curou esse cego. E qual cego é esse? Jesus identificou ele no templo, Jesus passou, cuspiu no barro, passou no seu olho o lodo e diz, vai lá lavar no tanque de Siloé. E quando ele lava no tanque de Siloé, quer dizer o tanque de Siloé. Você quer ver onde que está essa palavra, irmão? Livro de João, um pouquinho para trás, um pouco. Capítulo 9. Aí está lá, a cura de um cego de nascença. Aí diz assim, Jesus passando viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram e disse, Rabi, quem pecou, seus pais ou ele? Aí Jesus, nenhum deles. Aí Jesus vai lá e passa, cospe no chão, passa e manda ele lavar lá no tanque de Siloé, que significa significado enviado.
Jesus foi enviado para curar. Jesus foi enviado para libertar. Jesus foi enviado para fazer as obras do Pai, identificar a obra do Pai. Eu estou dentro da palavra, querido. Jesus foi identificado para ser o bom pastor. Jesus foi identificado para pregar as boas novas. Jesus foi enviado para preparar o caminho, porque João já tinha preparado o caminho, mas Jesus veio identificado o caminho, que era a luz, que era o próprio Cristo. Tanque de Siloé, significado enviado. Então, os fariseus, os judeus, estavam questionando essa cura aqui. Eu estou dentro da palavra, irmão. Você quer agir junto comigo? Lê lá. Livro de João, capítulo 10, está escrito. Jesus vai questionar, pregando as parábolas, e muitos deles ali não entenderam. E muitos estavam questionando uma cura, que foi uma cura no sábado. Jesus curou no sábado. Jesus cura hoje, cura todos os dias. Jesus liberta todos os dias. Jesus é o mesmo, ele não mudou, irmão. Jesus é aquele que a palavra identifica dele mesmo. Então, quando Jesus pregava, esses hipócritas, esses judeus, que só conhecia a letra, mas não conhecia o dono, a escritura da letra, e nem vivia, mas queria apedrejar Jesus. Eles queriam apedrejar até o ponto que eles pegaram pedra para apedrejar Jesus, e Jesus diz assim: para quem pega pedra para me apedrejar? Aí ele: não, você está identificando que você é Deus, que é filho de Deus. E na lei de Moisés não fala isso. Os caras estavam dentro da lei de Moisés. Aí Cristo falou: se a lei de Moisés identificava que eu sou Deus, então vós mesmos estão dizendo. Aí eles pegaram, olharam, e Jesus dispensou naquele momento. Ele saiu de perto deles. E eles ficavam ali se discutindo entre si. Eles estavam discutindo, abrindo uma discussão entre eles, dizendo: não, como pode uma pessoa, eles mesmo, na confusão deles ali mesmo, a Bíblia vai dizer que eles vão dizer: não pode uma pessoa curar uma pessoa, sendo que ele não é enviado, tanque de Siloé, eu estou dentro da palavra, sendo enviado por Deus. Aí eles brigando entre si, tudo queria esconder o que Jesus tinha feito, que era a cura desse cego. E esse cego era cego de nascença. A Bíblia não identifica quantos anos que ele estava ali, porque ele era cego de nascença. Se ele era cego de nascença, ele nasceu com essa cegueira. Era cego de nascença, não fala a idade dele. E eles queriam esconder de tudo que é jeito essa cura, porque muitos estavam crendo na palavra. Muitos estavam crendo e estavam brigando entre si, entre eles mesmos, porque eles queriam que o evangelho não crescesse, a palavra de Deus não era pregada, porque o diabo não quer isso, irmão. O diabo não quer que o outro irmão cresça aqui na plataforma. O diabo não quer que você pregue a palavra de Deus, é lógico. E a palavra é uma só, irmão. Só tem menção de uma só: resgatar a vida para Jesus. Então vamos parar de brigar, vamos parar de lutar. Luta pelas almas. Briga pelas almas. Pregue a palavra de Deus e só faça isso. Porque nós somos enviados para pregar a palavra de Deus. Nós somos enviados para pregar o evangélico de Cristo. Nós não fomos enviados para olhar para a trave do olho do irmão, para a trave do olho da outra irmã, para o sapato dela, para a cor do cabelo dela, para o semblante dela. Não, nós fomos identificados para pregar as boas novas. E qual as boas novas? A palavra de Deus. Então para com esse negócio de espalhar. Quem não espalha na junta não. Ô irmão, isso aí é antibíblico. Isso aí é um hipócrita, um fariseu, é um lobo vestido de cordeiro, que não ajunta e espalha. É verdade, que não ajunta e espalha. Jesus testificou sobre esses tais. Lembra que eles queriam apedrejar Jesus ao mesmo tempo? Ah, ele está falando que a pessoa que está falando isso... Irmão, não estou falando isso. Mas se você se põe nesse lugar, irmão, então desperta. Porque Jesus não chamou você para ser acusador. Jesus não chamou você para afastar as pessoas do ministério, da presença de Deus, para ser um macumbeiro, um incubado, não. Jesus não chamou você para amaldiçoar ninguém, não, e a fermentar pessoas, não.
Jesus não chamou você, um pastor, ele cuida de ovelha, ele não dispensa a ovelha. Lembra que a palavra está dizendo que Jesus é a porta e aquele que entra pela porta, esse salvará. Jesus não fala aquele que sai da porta, não. Jesus fala aquele que entra pela porta salvará. Mas a Bíblia diz que nosso meio está cheio de lobos, vertido como cordeiro. O apóstolo Paulo testifica sobre esses lobos. Lembra dos percursos que ele pregava, lembra dos caminhos, no caminho missionário, das embarcações que ele pregava, as obras missionárias que o Senhor dava para ele, direcionado pelo Espírito de Deus. Ele ouvia o Espírito de Deus. Ele ia pregar através do ministério do Espírito Santo, direcionava ele para ir para tal caminho, abrir tal igreja, e em tal igreja o Espírito Santo falava com ele. Agora você não ouve a voz do Espírito Santo, quer ouvir o seu querer, a tua vontade. Ei, a tua vontade não é a vontade de Deus, moço. A vontade de Deus é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fazia a vontade de Deus. O apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus e muitos ali que criam nele, através do ministério de Deus, o apóstolo Paulo dizia: ó, irmão, eu não vim ter convosco por palavras minhas, persuativa de mim, porque o apóstolo Paulo era um conhecedor da palavra, conhecia a palavra. E depois que ele tem um encontro com Deus, algo muda sobre a vida dele. E agora ele vai pregar pela direção do Espírito Santo, não construir naquilo que ele aprendia. Por isso que eu vou falar, irmão, livro de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus que escolhe as coisas loucas, as coisas expressivas, os que não são, para confundir os que são. Deus é o que dá ministério, é Deus que direciona, é Deus que levanta, é Deus que sustenta, é Deus que faz tudo. Então o apóstolo Paulo, ele mesmo identifica dizendo: ó, eu não fui ter convosco por palavra minha, mas por palavra persuasiva humana não, para que não se apoiasse em mim, mas fui em demonstração de poder e em sinais e prodígios, mas fui em demonstração do que foi dado a mim, pelo Espírito que foi dado a mim. Ele está certificando que foi dado por ele, foi pelo Espírito Santo, porque ele tinha o conhecimento da palavra. Então Jesus, o bom pastor, ele identifica dele mesmo as obras que ele faz. É obra que o homem olha e não compreende muitas vezes. É obra que o homem diz: esse aí não, acabou, esse não é minha escolha. Mas a escolha de Deus é diferente, irmão. A escolha do homem é olhar a aparência, a escolha do homem é olhar para a estatura, sabe? A escolha do homem é olhar para o aquisitivo, dinheiro, status. Mas a escolha de Deus é disso: vem. É pescador, mas vem. É pecador, mas vem. Não tem como isso aqui. Tem, Deus disse: eu vou dar capacidade, vem. Moisés disse: eu não posso falar, eu não... sou pesado em língua, E ele diz assim: quem deu a boca para o homem, Moisés? Quem fez o homem falar, quem deu o ouvido? Jeremias, ele disse para Jeremias, dizendo: antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e as nações te dei como profeta. Entendeu? Compreendeu? Quem dá ministério é Deus, quem chama é Deus, quem faz tudo é Deus. O bom pastor. Então os que estavam pregando, identificando dele mesmo, e quando ele vai pregar, e quando ele cura esse rapaz que era cego de nascença, os judeus estavam vendo o discurso de Jesus. Jesus pregava no templo, Jesus discutia nas pregações, nos discursos. Jesus ia de encontro com aqueles, e tem pessoas que não querem nem de encontro com pessoas. E se recebe uma palavra boa, quer ser vocacionado pelas ovelhas. As ovelhas não é sua, as ovelhas é de Jesus. A Bíblia diz que aqueles que entram pela porta, ouvem a voz dele. Jesus está dizendo dele próprio: ninguém vai à casa do Pai se ele não trazer. O ministério que Deus te deu, o ministério que deu para você exercer, é do Senhor. Por isso que o Senhor identifica dizendo que ele é o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas.
E tem pessoas que dizem, ó, que não ajunta e espalha. Isso não é de Deus, irmão. Que não ajunta e espalha. Não é de Deus. Quem não ajunta, espalha. O Senhor é aquele que a ovelha está machucada, ele vai atrás. O Senhor é aquele que quando Pedro nega, ele vai de encontro com Pedro. Fala para Pedro apacentar a tua ovelha e cuidar da igreja. Esse é o bom pastor. Jesus Cristo diz, irmão, não sou como Jesus, então faça como Jesus, porque você não vai entrar no reino do céu não, irmão. É a verdade que está escrito e a verdade é o Jesus Cristo. A Bíblia diz que temos que amar a Jesus acima de todas as coisas e amar seu irmão. Agora você quer espalhar o povo? Irmão, isso aqui não faz a minha vontade não. Vai embora. Irmão, a vontade é de Cristo. Você tem que orar para essa pessoa. Somente isso, quem faz a obra é o Espírito de Deus. Agora, quem não ajunta e espalha, isso não é de Deus não, irmão. Não é de Deus isso. Quem não ajunta e espalha. A obra de Deus foi salvar os que estavam perdidos. Aqueles que estavam longe, a dracma perdida. Aqueles que saíram do aprisco. O que é o aprisco, irmão? A palavra diz que 99 ovelhas no aprisco. O aprisco é a igreja. Tem 99. Todo mundo está ali dentro da igreja, no aprisco. E umas dispersas, essa sai da igreja. E a gente tem que fazer o que, irmão? Se o bom pastor tem que dar a vida para a ovelha, ele tem que ir atrás dessa igreja. Tem pastor que nem vai atrás, irmão. Tem pastor e pastora que nem vai atrás da ovelha. Tem pessoas que vai ficar com raiva, mas pode ficar com raiva, irmão. Estou pregando a palavra de Deus, na direção do Espírito de Deus. Não vai nem atrás da ovelha e fica dizendo que não ajunta e espalha e fica ouvindo conversa de terceiro. Já ouviu a conversa de Jesus? Ou você está olhando como da mesma maneira que quando olharam para Saulo de Tarso dizendo, escreveram um livro dizendo praticamente, dizendo, esse aí não, esse aí você tem visto o que ele tem visto? Então ouve a palavra de Deus, ouve a direção de Deus para ir atrás das ovelhas perdidas, direcionar, ungir, consagrar no nome de Jesus. Porque a direção quem dá é Ele. É Ele que unge, é Ele que dá ministério, é Ele que chama. E é Ele que deu a vida a mim, irmão. Ele deu um sangue precioso na cruz do Calvário. A Bíblia diz que muitos foram chamados, muitos são escolhidos, mas Ele pagou um bom preço, certo? E Ele vai voltar para buscar a tua igreja. E qual a igreja? Nós. Vamos buscar as suas ovelhas. A ovelha não é sua. A ovelha Deus só te deu para você cuidar. Agora tem pessoas que estão achando que pode dominar. Ô irmão, para com isso. Tá ficando feio. Na verdade, tá ficando feio mesmo. A Bíblia diz que o Senhor é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Você não dá nem a vida pelas ovelhas, nem abençoa as ovelhas. Só quer ser abençoado. A pessoa está passando fome dentro de casa. A pessoa está passando uma luta dentro de casa. Você nem estende a mão e você diz que é o bom pastor. Ei, incrédulo, você acha que é o bom pastor? Você acha que está fazendo as coisas certas, só está pregando só o reino e para você acha que está fazendo muita coisa. Ainda é muito pouco que nós fazemos. Você dá 50%, 70%, 80%, não dá o 100% para Jesus e acha que está dando 100% para Jesus. Ainda é muito pouco. O homem se queixa dos seus próprios deleixos, dos seus próprios caminhos. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Está me ouvindo? Você acha que está fazendo muito. Você acha que está agindo. Você está fazendo nada, irmão. Você está fazendo nada pelo reino. Os apóstolos faziam dentro da palavra. O apóstolo morreu, sabe como, irmão? Sabe como foram os ministérios dos apóstolos? Dá uma olhadinha, dá uma lida. Para você ver. Você quer ser vocacionado? Você está querendo ser aplaudido? Não é isso. O ministério não é isso. E não é isso que a igreja de Deus vai passar aqui na terra, não, irmão. Ser vocacionado, não. O Cristo, Jesus da cruz, o Jesus que morreu por todo mundo, que pagou um preço de sangue, redenção em pecados, que ele fez por maldito, por todos os nós
que não merecemos, mas ele fez. Ele não fez por merecimento. Aí você acha, eu tenho que fazer porque aquele irmão não merece. Você tomou a direção de Deus ou vaso de Deus? Você abençoou a vida do irmão ou você espraguejou ele, como muitos eu estou vendo, agindo e fazendo da mesma maneira? E diz que é o bom pastor. Que vida que você está dando pela vida? Você está entregando para ele ser morto na mão de lobos? Está dizendo que é o bom pastor? Ah, minha família em primeiro lugar. Ei, a Bíblia diz que tem que amar a Deus acima de todas as coisas e depois o seu próximo. E quem é o seu próximo, irmão? Não estou falando desses aí que ficam irritando a pessoa, que fica a todo momento procurando fazer. Eu estou falando das pessoas que estão ao seu redor, que a todo tempo tenta se levantar para dentro de uma igreja e não consegue. Não estou dizendo um mentiroso, não. Um enganador que fala que já junta espalha, que está fazendo contendo, que está fermentando outras pessoas. Eu não estou falando desse. Eu estou falando daquele que Jesus identificou dizendo: tendo 99, mas aquela que estava longe, Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu estou falando desse. O ministério dos apóstolos, Jesus estava explicando pelos apóstolos, Jesus ensinava a palavra de Deus e vivia a palavra de Deus. Identificava, e quando muito se afastava dele, dizendo que ia negar ele, e acabava negando, Jesus ia de encontro com esse tais. E esse era Pedro, dentro da palavra. Para você não ficar questionando, cadê a palavra? Tá onde é a palavra? Tá dentro da palavra, irmãos. Aí você diz que não ajunta e espalha. Ô, irmão, aonde você está aprendendo isso? Com quem você está aprendendo isso? Você está aprendendo errado. Quem está te ensinando isso? Desaprende isso aí. Aprende com o mestre hoje. Aprende com Jesus hoje. Desse que eu estou identificando dentro da palavra de Deus. Tanque de Siloé, quando os judeus, aqueles que estavam brigando, estavam disputando, estavam brigando entre si, por causa dessa cura que Jesus tinha feito no sábado. Eles pegaram uma pedra para apedrejar o Senhor, o Mestre Jesus Cristo, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Nós não servimos um Deus diferente, não. O mesmo Deus que você serve, o mesmo Deus que você identifica de Gênesis Apocalipse, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu creio. Eu não creio em outro Deus estranho, não, irmão. Eu creio num Deus de Gênesis Apocalipse. Um Deus que libertou, um Deus que me levou ao arrependimento para um tanque, para ser batizado. É esse Deus que eu estou pregando. É esse Jesus que eu estou pregando e dizendo. Ele é o mesmo e ele não mudou. Quem não ajunta e espalha. Isso é da onde? De qual reino é esse? Reino das trevas, reino da divisão, reino dos fermentos, dos fariseus, dos hipócritas. Para de ouvir esse. E ouve ao Senhor, volta para o Senhor teu Deus. A Bíblia diz: se ouvir a voz do Senhor, não endurecer o coração. Se identifica daquele que é santo, daquele que não peca, daquele que não mente, daquele que direciona, daquele que mostra o caminho, porque ele é o caminho para as trevas. E quando você se quer se perder pelo caminho, ele faz você retornar para o caminho. Eu vou descer o nível, irmão. Vou pregar o que Deus mandou aqui. Queira o diabo ou não, queira Satanás ou não, mas eu vou pregar o que Deus mandou aqui. Queira você gostar de mim ou não, queira você me odiar ou não, mas eu vou pregar o que Deus mandou. A palavra de Deus é essa. Quem não ajunta e espalha. Isso não é do reino de Cristo não, meu irmão. Do reino de Cristo é perder a tua vida pelo amor à ovelha perdida. O reino de Cristo é o mesmo, o reino de Cristo é esse. Que a Bíblia diz que os apóstolos, os 12 apóstolos estão juntos. E está todos eles fazendo a obra. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que eles ali abençoavam a casa de Deus e todo mundo que estava ali repartia, eles repartiam. E quando o outro vai mentir para o Espírito Santo, cai, morre e perde a tua vida, a tua salvação. Lembra?
Ah, Jesus é manso, mas Jesus é brabo. Lembra quando ele entrou no templo, que ele fez com o templo? E dizendo, quando tinha um convívio que estava fazendo do templo de Jesus como casa de convívio, casa de ladrões. Lembra o que ele fez no templo? Esses judeus aqui só tinha a letra, mas não tinha Jesus dentro dele. E muita gente estão agindo como uns judeus, como um incrédulo. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos vão chegar naquele grande dia. Muitos vão chegar perante a presença de Deus. E vai dizer que fez tal coisa. O Senhor vai dizer: aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Praticar-te o mal, a iniquidade, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Hoje você pode esconder. Hoje você pode mentir, pode ser bem visto. Mas Jesus vai voltar. Acabou a brincadeira quando ele voltar. Quando ele voltar, a brincadeira acabou, irmão. A brincadeira acabou. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você na espreita. Ele sabe quem é você. Quando você está no grupinho. Quando você está como fariseu tentando matar o seu irmão em Cristo Jesus. E dizendo que não ajunta e espalha. Isso não é do reino de Cristo não, irmão. O reino de Cristo é perder a tua vida por almas. O reino de Cristo, irmão, é perder a tua alma e se achará. Isso está dentro da palavra e o próprio Cristo identificou. Sabe quem foi os apóstolos? Homens que nem nós, homem como eu e você. Sabe como foi a morte de todos? Dá uma olhadinha aí, lê um pouquinho. Aí você quer dizer que não ajunta e espalha? Isso não é do reino de Cristo, que não ajunta e espalha. O reino de Cristo é o mesmo. O reino de Cristo não muda e não consiste só em palavras não, mas demonstração e também como está escrito. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo. Não estou amando, né, pessoas que ficam tentando te pirraçar em como faz comigo aqui não. Pessoas que a todo tempo ficam com meu nome na boca, com fofoca, com contenda com meu nome, espalhando, afermentando outras pessoas. A todo tempo tentando me colocar para trás. Eu não estou falando desses hipócritas aí que quando Jesus voltar, Jesus vai acertar as contas com eles. Não estou falando desses que mente. Pessoas que andam fermentando outras pessoas. Vou pregar o que Deus mandou aqui, irmão. Queira você ou não, gosta você ou não. O reino de Cristo constitui uma coisa, irmão. Ganhar almas para o reino de Cristo. Jesus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do bandido, na morte daquele que se desviou e não pôde ver, que estava cego. Jesus não tem prazer nisso não, irmão. Aí tem um cara que diz, quem planta colhe não sei o que. Ô irmão, vai ler Bíblia, vai ler, vai pedir interpretação das coisas de Deus, vai pedir direção das coisas de Deus. Você está agindo como um fariseu, um hipócrita, um judeu que não ajunta e espalha. Igual a pessoa fica com meu nome 24 horas na boca, só sabe espalhar fofoca, contenda, armação. E fica dizendo que serve a Deus. Que Deus serve? Deus é o mesmo, irmão. Deus não mudou. Deus, ele diz que a palavra dele é a mesma. Essa palavra que eu estou lendo é a mesma. E ele vai voltar. A igreja de Cristo é a mesma. Ele não mudou. Ele ama o pecador, não o pecado. Mas todo aquele que se arrepende, alcança a misericórdia de Cristo. Então Jesus estava identificando, Jesus estava pregando sobre isso. Jesus estava dizendo que ele era o bom pastor e aqueles que vinham antes dele, esses é os convinhos ladrões. Jesus estava falando dos judeus, salteadores. O que eles faziam? Eles vendiam lá dentro da casa de Deus lá, faziam como convinho de ladrões. E quando Jesus vai lá dentro, lá Jesus começa a quebrar. E diz, a minha casa é casa de oração. O discípulo também é ensinado, e quando o discípulo vai pregar, a Bíblia diz que todos os bens eram depositados nos pés dos apóstolos. Lembra que Jesus, quando ele viu que o coração do homem estava no dinheiro, Jesus disse assim, quando o cara veio, quando Jesus estava pregando sobre o reino de Cristo, ele diz, mestre, como é que eu faço para herdar o reino de Cristo? Ele diz, vende, dá os seus bens aos pobres e vem e me segue. Aí o cara endureceu o coração porque Jesus sabia que ele não ia seguir Jesus nunca.
porque o coração dele estava nos bens materiais. Tem pessoas que querem servir Jesus, mas ainda está no mundo, irmão. Estou falando para pessoas que estão no bem, está com o seu olhar não no foco de Cristo, irmão. Porque o cara ter uma casa, isso aí não é pecado, irmão. Pecado é aquilo que vai te afastar da presença de Deus. Pecado é aquilo que você faz e o Senhor não quer. O Senhor já usou várias pessoas de diversas maneiras para te dizer: se arrependa, larga o mau caminho, se entrega a 100%, você quer entregar 50%. A palavra de Deus é a mesma. Então os judeus ali estavam dizendo sobre isso. Os judeus estavam questionando por isso. Como é que pode? E ele estava questionando uma cura. Jesus estava pregando sobre não tem a gente está pregando sobre algo, mas a pessoa quer mostrar outra coisa, quer vir em cima do seu pecado. Lembra? São fariseus, hipócritas. A Bíblia diz que nós somos nova criatura quando nós aceitamos Jesus e descemos na água batismal, ou no tanque, ou na piscina, onde for. A gente somos uma nova criatura. A gente não é a velha criatura, mas tem pessoas que querem ressuscitar a velha criatura. Sempre quer vir com ela lá atrás. Isso é o diabo, irmão. Palavra de Deus. E eles queriam vir nisso sobre Jesus. A palavra diz o quê? Pera aí. A palavra diz que lá no dia do sábado não poderia curar. E Jesus estava pregando sobre o quê, irmão? Jesus estava pregando sobre o bom pastor, o que dá a vida pelas ovelhas, o que entra pela porta. E ele estava dizendo: eu sou a porta. Aí todo mundo que entra dentro da porta da igreja, a pessoa não recebe nem o macumbeiro se entrar dentro da igreja, nem o cara que veio da rua nem abraça. Não, estou dizendo o que faz ceninha não, o teatrinho para mostrar, para tentar queimar a imagem da pessoa. Estou dizendo o que entra para ser cuidado, irmão. Tá entendendo? Que agora tá aparecendo tanta pessoa para tentar envergonhar o servo do Senhor, como já apareceu na minha vida e caiu endemoniado. Caiu. Eu estou dizendo o que vem necessitando. Não estou falando os que faz teatrinho para envergonhar o servo de Deus. Veio. Eu estou falando que veio, irmão. Deus me mostrou uma visão e essa visão Deus mostrava eu pregando e vi uma pessoa tipo em cima do púlpito embaixo tentando me envergonhar, sabe, irmão? Aí Deus não me mostrava o rosto dessa pessoa. Eu guardei isso, fiquei calado e eu estava numa campanha, num ministério que eu estava aí, não vou falar o nome, qual, estava pregando sobre libertação, uma campanha que Deus me deu a quebra da maldição. E ali eu colocava na live e dava 300, 500 pessoas assistindo, bastante pessoas assistindo. Uma pessoa assistindo já é gratificante. E se a palavra entrar nela, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. A palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus diz que vale mais um do que se arrepende, do que 1000 que não se arrepende, irmão. Então eu estava pregando sobre isso. E acabou a pregação no outro dia. Aí eu fui comprar uns copos, comprei uma coca para tomar, estou descendo na igreja. E quando eu desço na igreja ali para lavar a igreja, limpar a igreja, aí encontrei uma pessoa que há muito tempo eu não tinha visto ela, mas já estava fermentada por esses fariseus, por esses hipócritas e pessoas que eram do meio evangélico que estavam fermentando. Só que Deus tinha me mostrado, né, irmão? Mas eu não sabia que era ele. Aí eu tô dentro da igreja, aí eu falei: vamos comigo. Aí ele foi comigo, falei: ó, vamos colocar esse copo lá e limpar a igreja. Aí depois, quando eu tô limpando, ele pede uma oração. Ele diz: ora aqui em mim. Meu coração endureceu na hora. Eu falei: eu orar? Fui, chamei o irmão do lado. Aí o irmão: não, eu vou orar não. Eu nunca fui de correr, mas é porque meu coração endureceu, né, irmão? Falei: meu coração endureceu, alguma coisa é. Aí eu fui orar nele, ele caiu. Antes de eu colocar a mão, antes de eu começar a oração, dizendo ele que estava arrebatado no inferno. Aí eu olhei, dei aquela olhadinha, né, irmão? Aí eu falei:
Como é que o cara já cai dizendo que já tá no inferno, que não sei o que, depois volta. Falei, esse cara tá fazendo teatro. Aí depois acabou o culto, aí tinha umas pessoas ao meu redor. Aí as pessoas que, né, tinha novo convertido, então eu falei, ó, eu não vou falar nada na frente das pessoas aqui, porque tem novo convertido, não quero matar a fé dele, mas quando tiver eu e ele só, a gente vai conversar. Aí quando tava eu e ele só, eu perguntei pra ele, você não tem vergonha do que você fez, não? Aí ele, o quê? Eu falei, eu conheço o mundo espiritual. O que você tava fazendo ali era um teatro. Você não caiu endemoniado coisa nenhuma, não. A pessoa não cai daquele jeito, daquela maneira, não. Eu tava ligado em Deus, rapaz. Tava consagrado no jejum, tava na campanha. Falei, não, o Senhor tinha falado comigo ali.